O vento que sopra sobre os carvalhais de Manré já não traz o som do riso de Sara. O silêncio que se instalou após a morte da matriarca é um silêncio físico, uma presença pesada que preenche as dobras das tendas de linho escuro e se arrasta pelo chão poeirento. Abraão, o homem que atravessou impérios, venceu exércitos e viu a face do próprio Deus, sente agora o frio da mortalidade em seus ossos. Ele caminha com passos lentos, sua pele é como um pergaminho antigo, escrito pelo sol inclemente da Mesopotâmia e de Canaã. Ele olha para Isaque, seu filho, o milagre do Moriá, e vê um homem cujo espírito parece ter se recolhido nas sombras do luto. Isaque vaga pelos campos ao entardecer, buscando nas estrelas um consolo que a terra ainda não lhe deu, carregando o peso de uma herança que exige continuidade, mas que parece estagnada na dor. A linhagem da promessa está em perigo, pois uma promessa sem descendência é apenas um eco que se perde no deserto. Abraão sabe que o tempo é um senhor impiedoso e não pode permitir que Isaque se misture com a idolatria e as práticas obscuras dos cananeus que os rodeiam. A semente de Deus exige um solo puro, uma conexão com as raízes que ficaram para trás. Com a autoridade de quem sabe que o fim se aproxima, Abraão convoca Eliezer, o Damasceno, o servo fiel que viu sua ascensão desde os tempos de Ur. O ambiente é carregado de fumaça de mirra e a luz trêmula de uma lamparina de azeite projeta sombras gigantescas nas paredes de couro. Põe a mão debaixo da minha coxa, ordena Abraão, exigindo um ritual arcaico e visceral, um pacto de sangue e ancestralidade que liga a vida que está saindo à vida que ainda virá. Eliezer sente o calor da perna envelhecida do patriarca e o peso de um juramento que envolve a própria linhagem sagrada. Jura pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus. A voz de Abraão é um sussurro rouco, mas carrega o peso de montanhas. Eliezer hesita, pois o peso da responsabilidade é uma âncora em seu pescoço, e questiona o que fazer se a mulher não quiser segui-lo. A resposta de Abraão é o ápice da fé, garantindo que o Senhor enviará seu anjo para prosperar o caminho. Não há mapas ou garantias humanas, apenas a condução invisível de um mensageiro celestial. Eliezer jura, e no escuro da madrugada começa a preparar a caravana. 10 camelos, as feras do deserto, são carregados com o que Abraão tem de mais precioso: joias de ouro finamente trabalhadas, sedas raras e perfumes de terras distantes. Mas o maior tesouro que Eliezer carrega é o fardo da oração silenciosa. A jornada de Canaã até a Mesopotâmia é um exercício exaustivo de sobrevivência e paciência. 10 camelos cruzando o horizonte ocre, sob um sol que parece querer derreter o bronze das armaduras e o espírito dos homens. O som predominante é o ritmo hipnótico das patas das feras afundando na areia fina, o ranger das cordas de couro e o pio de abutres que circulam o nada absoluto. Eliezer cavalga em silêncio, observando o movimento constante das dunas, que mudam de forma como se o próprio deserto estivesse tentando esconder o caminho. Nas noites frias, sob a luz de fogueiras que estalam no breu absoluto,
Ele olha para as constelações e se pergunta como reconhecer uma alma tecida por Deus entre tantas. O suor se mistura à poeira, criando uma crosta sobre a pele, e a água nos odres de couro torna-se morna e amarga. Cada dia é uma prova de resistência, cruzando rios secos e vales rochosos onde as sombras das montanhas parecem dedos apontados para o passado. Eliezer está voltando para as raízes, para a terra de Naor, buscando a simplicidade dos poços em vez da corrupção das grandes cidades. Após semanas de exaustão, as torres de Naor surgem no horizonte, envoltas em uma névoa de poeira dourada ao pôr do sol. É a hora crepuscular, o momento em que a luz morre e o mundo se torna uma pintura em chiaroscuro. Eliezer faz os camelos se ajoelharem junto ao poço, fora da cidade, onde o ar cheira a terra molhada e poeira suspensa. Ele vê as mulheres de Naor saindo com seus cântaros, uma procissão de silhuetas envoltas em mantos coloridos que parecem sombras dançantes na penumbra. O servo de Abraão, com os lábios rachados e a alma aflita, faz uma das orações mais específicas e audaciosas das Escrituras. Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom êxito. Ele não pede um sinal no céu, mas uma prova de caráter, pedindo que a escolhida seja aquela que não apenas lhe dê de beber, mas que se ofereça para saciar a sede de seus 10 camelos exaustos. É um teste de força e generosidade sobrenatural, pois 10 camelos sedentos exigem centenas de litros de água e um esforço físico brutal. Ele mal termina de falar e Rebeca aparece na borda do poço, como uma visão de vigor e graça. Ela não caminha com fragilidade, mas com a postura ereta de quem conhece o peso do trabalho diário. Ela desce os degraus do poço, a escuridão da cisterna contrastando com o brilho vivo de seus olhos. Eliezer a observa, enquanto o som do cântaro mergulhando na água profunda e o esforço de Rebeca para içá-lo são os únicos sons naquela paz inquieta. Ele se aproxima, com o pó da viagem cobrindo sua túnica, e pede um pouco de água. Rebeca não hesita, inclina o pesado vaso com uma elegância humilde e diz: "Bebe, meu senhor." Mas o milagre ocorre quando ela olha para os animais exaustos e completa: "Tirarei água também para os teus camelos." O silêncio do servo é de adoração, pois ele vê a promessa de Abraão ganhando forma naquelas mãos calejadas pelo serviço. Quando o último animal para de beber, Eliezer abre o tesouro. No crepúsculo profundo, ele coloca nas mãos de Rebeca um pendente de ouro puro e 2 pulseiras pesadas que brilham como brasas sob a luz das estrelas. O ouro de Abraão contra a pele suada e empoeirada de Rebeca é o selo de um noivado divino. Ao descobrir que ela é neta de Naor, Eliezer se prostra no chão, entendendo que o círculo da providência se fechou. Na casa de Labão, entre sombras de tochas e banquetes apressados, Eliezer recusa o alimento até contar sua missão, pois tem fome de cumprir o destino. A família tenta retê-la, pedindo 10 dias de despedida, mas o servo tem pressa. O destino é colocado nas mãos da jovem. Irás tu com este homem? No silêncio daquela casa mesopotâmica, Rebeca olha para o desconhecido e responde com a firmeza de um decreto: "Eu irei." Ela abandona seu passado por um futuro que ainda não viu.
A viagem de volta é marcada pelo balanço rítmico dos camelos sob o luar, enquanto Rebeca atravessa o deserto com novos olhos. Em Canaã, ao entardecer, o céu explode em tons de púrpura e ouro. Isaac saiu ao campo para meditar, buscando refúgio no silêncio do crepúsculo. Ele levanta os olhos e vê a poeira subindo no horizonte. Rebeca, ao longe, vê o vulto do homem solitário e, ao saber que é seu senhor, cobre-se com o véu em um gesto de mistério e respeito. O encontro ocorre sob a luz dourada do fim do dia, sem exércitos ou trovões. Apenas dois estranhos unidos por um fio invisível de providência. Isaac a leva para a tenda de Sara. Seu luto termina e a promessa continua. Rebeca torna-se o consolo de Isaac e a mãe do futuro. A jornada de Rebeca termina onde a fé de Isaac começa, provando que o deserto que antes separava, agora une sob o propósito do Eterno. O que parecia ser apenas uma busca por água, revelou-se a fundação de uma nação. Se você sentiu a força do sim de Rebeca e a condução invisível do Criador nesta jornada épica, deixe o seu like para que esta história de destino e coragem alcance mais corações. Inscreva-se no canal Crônicas Eternas e ative o sino de notificações para não perder nenhum passo desta caravana sagrada que atravessa os séculos. Pois, enquanto o sol se põe para Isaac e Rebeca em um momento de paz, uma nova e terrível sombra começa a se projetar sobre o horizonte. O ventre que agora é abençoado se tornará em breve o primeiro campo de batalha de dois irmãos que lutarão antes mesmo de respirarem o ar deste mundo, dividindo reinos, heranças e corações para sempre. Você está preparado para o conflito que definirá a linhagem de Abraão de uma forma que ninguém poderia prever. Nos vemos no próximo capítulo.